Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de engenharia de métodos e processos. E antes de a gente começar aqui, queria pedir para vocês se inscrevam no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, tá? Onde está apontando meu dedo aqui no vídeo, tá? Então se inscrevam no canal, divulguem, critiquem, tragam sugestões, tá bom? Que eu terei o maior prazer em atender vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, antes de começar com a nossa aula, o nosso próximo assunto dentro da engenharia de métodos e processos, o pessoal tem me perguntado quais são as referências bibliográficas, porque é difícil achar um livro com o título Engenharia de Métodos e Processos, né? A referência principal que eu estou utilizando é o Slack, tá? Que é o Nigel Slack, que é Administração da Produção. Esse daqui é uma versão uma edição de 1997, tá? Para vocês darem uma olhada. Eu comprei num sebo, paguei R$30 essa versão aqui. Existe a versão mais atualizada dele, que é de capa dura, tudo, mas não tem problema nenhum. O conteúdo, lógico, o mais novo ele tem um conteúdo maior, ele está atualizado, tudo, mas para o que a gente vai estudar, que é engenharia de métodos e processos, esse daqui atende muito bem, tá bom? Então eu queria pedir para vocês, se vocês se interessarem, vão no sebo num sebo aí na cidade de vocês, que vocês encontram esse livro, tá bom? Um livro muito bom, uma referência ótima, tá bom? Que vai falar do projeto de trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos começar com a nossa aula de hoje. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o desenvolvimento do método, tá? E algumas orientações que nós temos que seguir para a gente desenvolver o método produtivo dentro da nossa produção, tá? E esse desenvolvimento de método, o que ele é? Ele é praticamente o planejamento da metodologia que você vai adotar dentro do seu processo produtivo, tá? Que é esse cara aqui. Então, conceituando para vocês, tá? Existem alguns conceitos aí na internet que vocês podem utilizar, que vocês podem seguir, mas é basicamente isso. Ele vai desenvolver uma maneira que seja mais eficiente para o seu processo produtivo. E falando nisso, o que nós temos aqui na parte de objetivo do método, né? Deixa eu pegar uma cor aqui que seja uma cor mais fraca que vocês possam enxergar direitinho. Então os objetivos do desenvolvimento do método, ele tem que frisar o quê? Elevar a qualidade do processo produtivo, tá? Reduzir tempo de operação e atividade do operador. Então, fazer os processos com mais eficiência, que é desenvolver um trabalho eficiente, com gasto de menos energia e que o trabalhador, então o operador, ele consiga desenvolver o trabalho de uma maneira mais eficiente, tá? E indo de encontro ao sistema enxuto de produção da Toyota, né, que é o Lean Thinking, né, o Lean Manufacturing, trabalho sem desperdício. Então, tem que frisar o trabalho sem desperdício de recursos. Desperdício de recursos, de tempo, matéria-prima, de maquinário, tudo que envolve o processo produtivo, tá? E as etapas de análise, quais são elas, né? Que a gente tem que é sugerido até pelo próprio Slack também. As etapas de análise que nós temos que levar em consideração na hora de desenvolver um método produtivo dentro da nossa produção, ele tem que frisar, eliminar todo o trabalho desnecessário do processo. Então tudo que vai gastar energia e que pode ser descartado dentro do processo produtivo tem que ser eliminado, tá? Combinar operações e processos que sejam semelhantes. E até, pessoal, não somente dentro do processo produtivo, mas também dentro da cadeia de suprimentos, que é o que o pessoal chama hoje de a metodologia Lean Thinking, além da empresa, na cadeia de suprimentos. Então, combinar as operações para que seja mais produtivo o que vai ser feito. Um exemplo disso é trabalhar em conjunto com os fornecedores para o abastecimento de linha da produção, tá? Então, combinar essas operações de maneira que ela seja mais eficiente, tá? Aplicar também, pessoal, modificações na sequência. Aqui a gente encontra muito paradigma. Então a gente vai conversar com muitas pessoas que têm muito tempo de casa e vai falar assim: ah não, mas eu já faço isso há 30 anos, sempre foi assim, não dá para mudar, enfim.
Então, tentar aplicar modificação na sequência. Então, é feito de uma determinada sequência, vamos tentar mudar para ver se isso melhora, tá? Se melhora, se reduz tempo, se reduz energia, se reduz o estresse do trabalhador, tá? Uma outra coisa, alterar processos essenciais que são que estão dentro do meu processo produtivo. Transformar esses processos numa forma simples de se fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma linha de produção e é que eu tenho, por exemplo, um processo produtivo que ele é crítico, ele é essencial para o meu produto. Eu preciso focar nesses processos para que eu possa ter mais simplicidade na maneira de fazer esses processos, tá bom? Bom, aqui também, indo de encontro ao que a gente está conversando aqui, existem algumas atividades que o sistema Toyota de produção também, com o Taiichi Ohno na época lá na época depois que terminou a Segunda Guerra. Inclusive, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Depois a gente vai explorar mais, mas esse daqui é o livro dele, né, do Taiichi Ohno, que é o sistema Toyota de produção, além da produção em larga escala. Então aqui ele fala muito disso do que a gente vai comentar aqui nessa sequência aqui, tá bom? Recomendo muito também a leitura, tá bom? A gente vai ter tempo para poder explorar esse livro também depois. Bom, e ele classifica algumas atividades sem valor agregado, tá? Existem algumas atividades que são classificadas que não agregam valor para o cliente, tá? E daí para o processo produtivo, tá? E quais são eles, tá? Caminhar, então um exemplo típico. O operador ele caminha muito para poder fazer uma troca de ferramenta, abastecer uma empilhadeira, ou então fazer um processo de uma operação de máquina que ele faz. Aí ele tem que sair do local de trabalho dele e ir até um outro setor e caminhar, sei lá, 100, 200 metros para poder pegar algum equipamento, alguma ferramenta. Procurar, pessoal, isso daqui até na nossa vida pessoal também, ficar procurando as coisas, isso não agrega valor. Você perde tempo, perde energia procurando as coisas. Então tem que deixar de uma maneira que esteja organizada. Medir, pessoal, ficar medindo, tomando medida das coisas. Isso daqui, pessoal, ou tem que ser automatizado ou tem que ser no máximo eliminado, tá? Então o controle de qualidade ele tem que ter dentro do processo produtivo, mas ele tem que ser feito de uma maneira automatizada. Você colocar um operador para ficar lá com o paquímetro medindo cada peça que sai, imagina o quanto não é improdutivo esse tipo de coisa, tá? Dividir, pessoal. Então, tudo que você divide, eu pego ali no processo produtivo, eu pego porca e arruela, eu ponho cada um para um lado. Então, assim, isso é um tipo de operação também que não agrega valor. Ficar ajustando, pessoal, ajustando ferramenta, ajustando processo, ajustando caixa, ficar ajustando chave de fim de curso, ficar ajustando máquina. Isso é uma coisa que não agrega valor também. O operador, pessoal, ficar olhando o processo produtivo, isso também não agrega valor. Então, em vez de ele ficar olhando, poderia estar fazendo uma outra coisa que agregasse valor para o cliente, tá? E espera, né, pessoal? Esperar. O famoso esperar também, até falo de novo, além do procurar, né? O esperar também é uma coisa que não agrega valor. Você perde tempo, perde energia e não agrega valor em nada, tá bom? Bom, e por último, pessoal, como que a gente pode fazer para a gente poder aplicar e desenvolver um método de uma maneira eficiente, de uma maneira produtiva? Nós temos aqui algumas perguntas direcionadoras que é possível aplicar dentro do processo produtivo quando a gente está analisando os processos dentro da nossa fábrica, da nossa operação. E também dentro da empresa de serviço, tá? Então, algumas perguntas que dá para se fazer, né? Bom, o que está sendo feito? Né? O que está sendo feito e com qual finalidade? Então mapear todo o processo e todas as atividades que estão sendo feitas na operação, tá? Com qual finalidade? Por que se faz isso? Por que a pessoa mede? Por que a pessoa procura? Por que a pessoa monta desse jeito, né? E por quê? Por que ela está fazendo isso? Todas essas atividades que vocês estão analisando são necessárias? É preciso fazer isso? O operador ele precisa caminhar 200 metros? O operador ele precisa ficar ajustando máquina? Ele precisa ficar montando as peças, enfim, de determinado produto? Por que ele faz isso, né? O que ocorreria se fossem eliminados esses processos? Aqui, pessoal, eu gostaria de ressaltar com vocês o seguinte. Nas empresas onde eu passei, onde eu já trabalhei, a gente sempre testou isso. Eu trabalhei com equipes muito engajadas, tive muita sorte disso. E eu sempre
fiz essas experiências, vamos tentar eliminar determinadas tarefas, vamos ver o que acontece, a gente vai economizar tempo, mas o que pode acontecer? Então você medir tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos quando você fizer essas mudanças, tá? Uma outra coisa, quem faz e por que faz, tá? Então, quem que está fazendo essa operação? Por exemplo, de montagem de determinado produto. Ah, por que é homem que faz? Por que é mulher? Por que não pode ser... Por que são duas pessoas, não pode ser uma? Por que, por exemplo, em vez de ser, sei lá, 3 homens, não pode ser 2 mulheres? Enfim, então são perguntas que você tem que fazer quando você estiver analisando o processo, desenvolvendo um método, tá? Onde está sendo feito e por quê? Na máquina 1, na máquina 2, setor 1, setor 2, setor 3, né? Por que é feito lá? Por que é feito no centro da fábrica? Por que é feito no canto da fábrica? Por que é feito perto do departamento A, B ou C? Ah, será que se a gente mudar para a entrada da fábrica ou para o final da fábrica não vai melhorar a produtividade? Então são perguntas que tem que se fazer, pessoal, para ver o que pode se ter de ganho, tá bom? Bom, pessoal, é basicamente isso que eu queria passar para vocês, tá? Aí tá montado o nosso mapa mental a respeito do desenvolvimento do método, com algumas dicas aí. Então assim, pessoal, sempre que vocês chegarem na empresa, vocês vão prestar consultoria, vocês vão ser gerentes, diretores, supervisores de operação, sempre se pergunte. Então assim, não fique na zona de conforto. Pergunte mesmo. Fala, ó, por que é feito? Não tem uma maneira de desenvolver outro método? Será que se a gente eliminasse isso e passasse por um outro processo, será que não melhoraria a produtividade? Então, o desenvolvimento do método, ele busca mudar o processo, desenvolver atividades para que ele eleve a qualidade, reduza o tempo, o trabalho seja eficiente e sem desperdício, tá bom? Pessoal, então é isso, tá, que eu queria passar para vocês. Obrigado aí por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Qualquer dúvida, escreve para mim, manda e-mail, a gente vai conversando, tá bom? E nos próximos dias aí vai ter mais exercícios, mais temáticas dentro da engenharia de métodos e processos, tá bom? Muito obrigado e bons estudos.